E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Oceano Católico. E não é um cenário novo, é simplesmente uma outra parte da parede que tem aqui no meu quarto. É por isso que esse fundo é diferenciado, mas nós estamos no mesmo cenário. E hoje esse cenário aqui vem também a completar ao que nós vamos trazer para o canal no dia de hoje, porque ele é um azul escuro e eu me lembro muito do manto de Nossa Senhora Aparecida com essa coloração. E hoje nós vamos falar algo que é intimamente ligado a Nossa Senhora, que é a origem da oração Salve Rainha. Essa então é a última oração que fecha ali o nosso ciclo catequético da origem das orações. Nós já temos aqui no canal então o vídeo da origem da oração de Ave Maria, também com um pouquinho do desfecho ali do Rosário. Nós temos o Credo, nós temos também o Pai Nosso e hoje nós vamos finalizar com Salve Rainha. Você sabe a origem da oração Salve Rainha? É muito bom, como eu sempre falo, em todos os vídeos aqui do canal, que é de suma importância que nós cristãos, nós católicos, saibamos a origem de todas as coisas dentro da nossa Igreja Católica. Por quê? Porque quando viermos a ser confrontados ou quando vier alguém a perguntar da onde for que se originou tais orações, nós saibamos a resposta. Isso é o mínimo que um católico deve saber. Então é por isso que eu trago esses ensinamentos catequéticos aqui para vocês no canal, para que vocês tenham tal conhecimento. Esse conhecimento não precisa estar somente dentro de um ministério, dentro de uma pastoral, dentro de um sacerdócio. É dever e obrigação de todo católico, todo fiel, saber a origem de todas as coisas dentro da nossa igreja. Então é por isso que hoje eu trago a origem da oração Salve Rainha. E como tudo aqui no canal, eu coloco, eu estudo, eu trago aqui para vocês e faço um rascunho no meu computador. E hoje, é claro, eu vou seguir esse método que eu sempre faço de ler aquilo que eu preparei para vocês. E não sei se muitos sabem, mas a origem da Salve Rainha vem do latim, que significa Salve Regina, e é um dos hinos marianos mais antigos e venerados da Igreja Católica. Sua origem exata ainda é alvo de debates entre historiadores, mas os registros apontam para o final do século XI. E sobre seus possíveis autores, embora não haja uma certeza absoluta, a atribuição mais aceita pela tradição é a de Hermann Reichenau, também conhecido como Hermann o Contrito, um monge beneditino alemão que viveu em 1013 a 1054. Hermann era um prodígio intelectual, mas sofria de deficiências físicas severas, o que explicaria o tom de súplica e a referência ao vale de lágrimas presente na oração. Outras figuras históricas, também mencionadas em diferentes tradições, vêm de Ademar de Montiel, bispo de Lepuy e legado papal durante a Primeira Cruzada, e Pedro de Mesonzo, bispo de Compostela. Uma tradição popular conta que as exclamações finais, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, não faziam parte do texto original. Disse que em 1146, ao entrar na Catedral de Spira, na Alemanha, durante uma procissão, São Bernardo de Claraval teria se ajoelhado 3 vezes, exclamando essas frases sucessivamente. A igreja então acaba incorporando essas palavras ao hino definitivo. A oração nasceu dentro do ambiente dos mosteiros. No século XIII, as ordens dos pregadores dominicanos e os franciscanos ajudaram a popularizar o seu uso. Tornou-se também tradição cantá-la aos finais das completas, que é a última oração do dia na liturgia das horas,
e um costume que persiste em muitas comunidades religiosas até os dias de hoje. Com o tempo, a Salve Rainha foi integrada à prática do Santo Rosário, sendo recitada ao final das dezenas como uma súplica de encerramento. A oração reflete a espiritualidade da Idade Média, focada na figura de Maria como advogada e rainha, servindo de ponte entre a fragilidade humana, naquela questão, exilados filhos de Eva, e a esperança cristã, aonde a oração diz: mostrai-nos Jesus. Dentro da doutrina e do costume católico, a Salve Rainha não é apenas uma prece e devoção popular, mas possui um peso teológico significativo que define a relação do fiel com a figura de Maria. E aqui estão alguns pontos fundamentais sobre como a igreja compreende essa oração. A primeira, Maria como advogada e medianeira. A oração chama Maria de advogada nossa. Na doutrina católica, isso não significa que ela substitui o papel de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, mas que ele exerce uma mediação materna. O papel jurídico espiritual nisso é que a igreja ensina que, como rainha, ela está junto do rei, que é Jesus, intercedendo pelos pecadores. É o conceito de que um súdito recorre à rainha para que ela apresente o pedido ao rei de forma mais favorável. A segunda é a escatologia e o exílio. A expressão degredados filhos de Eva e a menção ao vale de lágrimas definem a visão católica sobre a vida terrena. A vida na terra é visto como uma peregrinação. O exílio refere-se à separação de Deus causada pelo pecado original, representado aqui por Eva. A oração reforça a ideia de que o verdadeiro lar do cristão é o céu. E Maria é a figura que auxilia nessa transição. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. A realeza de Maria é o terceiro ponto que nós vamos abordar aqui. O título de rainha, conhecida em latim como Regina, fundamenta-se na crença de que, se Jesus é o rei do universo, sua mãe participa desta realeza. Em 1954, o Papa Pio XII instituiu a festa de Maria Rainha e explicou que esse título deriva de sua cooperação na redenção. A Salve Rainha é o hino por excelência que celebra essa dignidade real, mas focada na misericórdia e não no poder de julgamento. E a quarta é o uso da liturgia e indulgências. O costume católico inseriu a oração em momentos cruciais da vida de fé. Por exemplo, na liturgia das horas, é a antífona final do dia, de Pentecostes até o Advento. Simboliza o descanso sob a proteção materna após o trabalho do dia. Nos finais de missas e terço, embora não seja parte do rito da missa em si, tornou-se costume recitá-la após as missas rezadas, que é as orações leoninas, invariavelmente ao final do Santo Rosário. E nos momentos de agonia, é tradicionalmente rezada por sacerdotes e fiéis junto ao leito de morte, pedindo que Maria cumpra a promessa de mostrar Jesus ao fiel que encerra sua jornada terrena. E quinta e última, o dogma da virgindade perpétua. A parte final da oração, ó doce sempre Virgem Maria, reafirma um dos 4 dogmas marianos, a virgindade perpétua, antes, durante e depois do parto. Para a doutrina, isso não é apenas um detalhe biográfico, mas o sinal da sua entrega total
ao projeto divino. Em resumo, para o catolicismo, a Salve Rainha é uma oração de esperança cristã. Ela reconhece a dor e a dificuldade da vida humana, mas deposita sua confiança na intercessão de Maria como o caminho mais curto e seguro para chegar a Cristo. Confesso para vocês que essa foi uma das orações mais difíceis que eu tive ali na minha época de catequese para decorar. Mas valeu super a pena, porque é uma oração belíssima, é uma oração que nos traz ali no consolo de Nossa Senhora, é uma oração que nos enche de alegria e que muito estima nós católicos para junto da nossa mãe, ali dada por nosso Senhor Jesus Cristo como dele e agora também nossa. E claro que para completar esse vídeo, nós vamos rezar juntos essa oração tão linda. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.